E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, preste atenção aqui, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, Filipe foi a Samaria. Ele não era apóstolo, mas Filipe era um ganhador de almas. Ele foi a Samaria e impactou aquela cidade com o evangelho. A vida de Cristo transformou a vida de Filipe, o que também o capacitou para continuar compartilhando aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele recebeu para outras pessoas. Filipe investiu sua vida na mais nobre causa de alguém existir, a proclamação do Evangelho, o compartilhar da vida de Jesus com outras pessoas. Meus irmãos, nos nossos tempos modernos, tem se diminuído muito um dos dons mais fantásticos que existem, que é o de evangelista. Como a igreja não reconhece muito esse dom de evangelista, todo mundo que tem esse dom luta para ser consagrado a pastor. E aí, quando consagram um evangelista pastor, ele vai tomar conta da igreja e acaba com seu dom. Porque o evangelista é um ganhador de almas. Onde ele chega, deixa um rastro, mas ele não pode ficar ali para pastorear. Ele é evangelista. E eu conheço um homem no Brasil que durante todos esses anos, ele nunca aceitou que pastorear uma igreja, que é o pastor Ivan, de Campina Grande. Pastor Ivan, ele é um dos evangelistas, mas ele foi jogador do Campina Grande e é um dos evangelistas que a Assembleia de Deus mais respeita, e ele viaja o Brasil inteiro. Quando eu era criança, ele se hospedou na casa dos meus pais, foi pregar lá na nossa cidade como evangelista, e esse homem, não é Ivan, eu vou lembrar o nome dele. Ele tem um dom tão extraordinário que por onde ele passa, ele ganha multidões de almas. Deus marcou a sua vida. Depois dele, Gilvan, esse aí. Eu sabia que tinha um negócio de Ivan. Gilvan. E o pastor Gilvan é um dos homens que mais guardam esse dom de evangelista. E o nosso irmão Filipe, ele dedicou a sua vida não como pastor, mas como evangelista, ganhador de almas. A semelhança de Filipe, escuta bem, irmãos, todos nós fomos chamados por Deus
para compartilhar o Evangelho de Cristo. Mas só podemos compartilhar ou oferecer aquilo que nós temos. Nós não podemos compartilhar ou oferecer o que não temos. Para oferecer a Cristo, nós precisamos que Ele habite em nós, que Ele viva em nós. Filipe foi capaz de oferecer Jesus Cristo, porque era tudo o que mais precioso que ele tinha. Filipe era um homem que a sua vida era caracterizada por uma vida de discipulado, por uma vida de obediência, por uma vida de entrega, por uma vida de dedicação ao Senhor. E eu queria nesta manhã, em algumas palavras, dizer aos irmãos, uma vida que compartilha a vida de Cristo precisa ter algumas qualidades. A primeira, precisa ter paixão pela missão que recebeu. Existem evangelistas que, por onde ele passa, se ele encostar em alguém, alguém der um espirro, ele encontra um motivo no espirro para pregar. O evangelista, ele usa todas as oportunidades para pregar. Meus irmãos, no Atos 4, versículo 18, 19 e 20, Atos 4, 18, 19 e 20. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Ninguém pode falar do que não conhece. Então, um evangelista, ele fala daquilo que ele ouve, daquilo que ele vê. Meus irmãos, Pedro e João estavam seguindo ordens de Jesus de pregar o evangelho até os confins da terra. E por causa dessa paixão no coração desses discípulos, eles sabiam que era errado obedecer o sinédrio que mandou que eles parassem. Eles disseram: não, nós temos uma missão. Entretanto, a paixão desses discípulos pela missão que havia recebido levou-lhes a fazer uma forte declaração. E esta forte declaração, nós precisamos ter ela na nossa mente diariamente. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meus irmãos, se você vê lá no centro uma loja que está em promoção, todo mundo fala com os outros. Você encontra um site que está fazendo algo diferente, todo mundo fala com os outros. O Evangelho, nós fomos transformados. Cada um de nós aqui fomos separados pelo Senhor. Cada um de nós aqui fomos transformados na nossa vida que vivíamos outrora, vida de pecado, vida de dedicação em todo o tempo que não era a Deus. Mas recebemos uma mensagem, e esta mensagem colocou no nosso coração um chamado: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, nós precisamos ser pregadores. Nós precisamos despertar o dom que há em nós. Nós precisamos compartilhar esse evangelho. Nós estamos no mês 3. Janeiro, fevereiro, março. Eu fiz um desafio aos irmãos no mês de janeiro, para que cada irmão ganhasse uma alma por mês.
Você já ganhou a sua alma de janeiro, fevereiro e de março? Nós precisamos pregar o Evangelho. Irmãos, é 30 dias para ganhar uma alma. É muito pouco. Nós precisamos compartilhar do que temos visto e ouvido. Quantas pessoas Deus tem transformado dentro do seu relacionamento? Quantas pessoas que você conhece que foram completamente transformados? Eram uma coisa e agora é outra. Eram pessoas comprometidas com o mundo e agora tem uma moça que tem me impressionado. Eu tenho muita dificuldade com artista se converter, porque alguns se convertem porque está perdendo público, aí se converte, principalmente cantores, aí agora se transformam em cantores gospel para ganhar um outro público. Mas tem uma menina que tem dado testemunho, e eu tenho ouvido alguns testemunhos dela, não sei o que, Bach. Essa menina aí, Karina Bach. Esses dias eu ouvi o testemunho dela, num desses podcasts, mas o que essa menina foi chamado ela e a filha da Baby, a Sarah Shiva, e essas duas meninas falaram de tanto da graça de Deus e da transformação. A Sarah é uma menina que ela é dura, e ela diz, não pode haver sociedade entre Deus e Satanás. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. E aí, nesse podcast, apareceram perguntas assim, muito sérias, que elas, na posição delas, ficariam em cima do muro. E as duas não ficaram em cima do muro. E elas definiram a vida com Cristo como uma vida de relacionamento. E o que mais me impressionou foi que elas colocaram vida não só de relacionamento, mas vida de transformação. Perguntaram a Karina o que mais ela se arrepende. Ela disse das declarações que eu fiz, das novelas que eu fiz, do que eu transformei a minha vida pela minha ignorância, e agora eu uso o meu tempo inteiro para pregar o Evangelho e dizer que há um Deus que tira a gente do buraco. E ela começou a contar como ela estava no buraco, como ela estava, a situação que ela estava. Todo mundo, o Brasil inteiro, fala mal daquele rapaz que morreu o ano passado, do Guilherme de Pádua. Do Guilherme de Pádua. Pastor Roberto, que dia foi que aquele moço veio aqui? O policial. Sexta, né? O nosso vizinho aqui está mudando e pediu o apartamento do inquilino, e o inquilino mudou sexta. E o pastor Roberto, conversando com ele, ele é um policial civil, evangélico, e ele veio tomar café com a gente começou a conversar com ele, e ele contando como ele era, a vida dele, e por uma situação, ele foi preso num quartel que fica só policiais civis. E ele disse, de repente, chamaram ele para ouvir um culto, e ele falou, eu não vou ouvir culto nenhum. E o pessoal insistiu, e ele disse que foi e sentou na última cadeira. E quem estava pregando era o Guilherme de Pádua. Ele disse, pastor, aquele moço pregou uma mensagem tão séria, que eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia. E a minha vida foi transformada lá dentro daquele presídio, com a palavra daquele moço que foi lá. E ele me contando o que Deus fez através da vida dele durante todo o tempo.
E eu até falei com ele, vem aqui depois para você dar o seu testemunho. Eu fiquei muito impactado com o testemunho dele. Irmãos, nós não podemos guardar o que Deus fez na nossa vida. Tem pessoas que estão do seu lado, que precisam ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Você acha, pastor, mas eu não tenho ainda um testemunho muito forte. Seja o que for, Deus fez algo na sua vida que você precisa pregar. Meu irmão, a segunda coisa, uma vida que compartilha. O nosso chamado é uma vida que compartilha, a vida que frutifica em todo tempo. João capítulo 15, versículo 16. Olha o que diz esse texto. João 15, 16. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus pregava, não é esse texto, não é 15, 16. Aí, não me escolheste vós a mim. Eu li o texto, falei, mas esse texto não está... Mas, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, eu comecei a ler esse versículo, e eu li depois da sexta vez, porque eu li e falei, tem um segredo aqui que a gente não está entendendo. E eu li de novo, e fui lendo. De repente, saltou aos olhos, porque quando você começa a pedir a Deus para lhe falar alguma coisa, de repente salta aos seus olhos aquela parte. E ele diz aqui, para que o seu fruto permaneça, seja perene. E se permanecer, você tem direito de pedir ao Pai qualquer coisa e Ele vai te dar. Mas olha que há um condicional. Tem que o fruto permanecer. Meus irmãos, tem muita gente que está vindo na igreja e com a vida de pecado lá fora. E quer que Deus abençoe, quer que Deus dê as bênçãos, e não quer mudar de vida, irmãos. Entenda uma coisa, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não é conivente com o pecado de ninguém. Não adianta viver uma vida de pecado no dia do culto, botar a Bíblia debaixo do braço, vir aqui glorificar, rodopiar, dar aviãozinho, pular da cambalhota e sair e viver a mesma vida miserável. Não! Vida cristã, olha lá, o fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Mas olha que antes, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, irmãos, nós precisamos dar fruto. Lá na fazenda tem um pomar de laranja de umbigo, laranja lima, laranja pera e uma série de laranjas. E tem uma laranja muito docinha, laranja lima. Muito docinha. E aí, quando eu fui lá essa última vez, eu fui lá no pomar, eu falei, Pai, a laranja lima não deu fruto esse ano. Ele falou, nós estamos esperando, já é o segundo ano que ela não dá. Se no próximo ano ela não der, a gente vai cortar e botar outra no lugar. Eu saí daquilo ali pensando, peraí, se numa fazenda quem não dá fruto é cortado e jogado fora, por que na igreja quem não dá fruto tem que ir para o céu?
pelo fruto que se conhece a árvore. Não adianta dizer, Jesus faz, e a gente com a vida faz tudo diferente. A mensagem não tem eco, a mensagem não tem validade. Quando alguém entrega algo para a gente tem que olhar se a vida é compatível com o que está dizendo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Jesus nos escolheu e nos designou para que nós possamos dar muitos frutos, para que o nosso fruto permaneça. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os frutos que permanecem? Querido, os frutos que permanecem, aqueles que são feitos em amor pelo Espírito. É impossível alguém ser discípulo de Cristo, está acompanhando o Senhor, está seguindo o Senhor, está obedecendo o Senhor e não produzir frutos. Frutos semelhantes ao que Cristo fez. Se você acompanha, se você segue, se você obedece ao Senhor, o seu fruto vai permanecer, o seu fruto vai trazer resultado. Os frutos são apenas uma consequência da vida que nós levamos. É consequência do meu relacionamento com Deus. Ele é aquele que compartilha o meu fruto, é aquele que eu compartilho com as pessoas. A vida que Cristo tem feito em mim deve frutificar. Quando, pastor? A Bíblia diz, em todo tempo, o seu fruto, o meu fruto, precisa permanecer. Irmãos, o nosso fruto precisa permanecer. O apóstolo Paulo, ao escrever o jovem pastor Timóteo, ele transmite essa seguinte palavra, olha aqui. 2 Timóteo 2, 1 e 2. A importância de compartilhar a vida de Cristo e a multiplicação de quê, pastor? Agora vem a palavra que eu quero que vocês guardem. A multiplicação do discipulado. Cada crente precisa discipular alguém. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cada cristão precisa se importar com o seu vizinho. Cada cristão precisa se importar com o seu parente. Cada cristão precisa se importar com as pessoas que estão... Você está discipulando quem? Quem é a pessoa que você pode chegar e dizer, olhe para mim como eu faço a vida de Cristo, faça o mesmo. Vamos ao texto. 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, olha, guarda isso aí. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis. Escute, que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Meus irmãos, não tem em nenhum lugar da Bíblia o Senhor dizendo, o que eu te dei, guarda no teu peito e anda com peito de pombo, dizendo, eu tenho dom. Aleluia, eu tenho dom. Não, ele diz, ensine a outras pessoas o que você aprendeu. Ensine, faça discípulo. Pregar é fácil. Fazer discípulo é que traz responsabilidade, porque nós temos que testemunhar. Por que é tão complicado, às vezes, ser testemunha no trabalho? Porque todo mundo nos conhece.
Por que é complicado ser testemunha no colégio? Porque todo mundo nos conhece. Todo mundo sabe se o que nós vamos falar tem a ver com aquilo que nós vivemos. Terceiro, a vida que compartilha a vida de Cristo carrega uma mensagem de reconciliação. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar ali, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 20. Assim que se alguém está em Cristo, olha aí, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que palavra é esta? Para nós reconciliarmos os homens a Deus. Para nós ligarmos os homens que estão em pecados a Deus. Porque as pessoas que estão vivendo o pecado, eles estão entristecendo a Deus. Quando você tem um ministério de evangelista, o ministério da reconciliação, você gostaria e você quer fazer discípulo, você quer discipular alguém. Esse aqui é o meu discípulo, esse aqui eu estou trabalhando com ele para que ele possa crescer na graça e no conhecimento. O ideal é que cada crente tenha um discípulo. O ideal é que cada crente tenha um grupo de pessoas que ele discipula, que ele faça nessas pessoas algo extraordinário. Meus irmãos, a reconciliação é uma iniciativa divina, através de Jesus. O homem é reconciliado com Deus, Jesus é o agente da reconciliação. Portanto, aquele que compartilha a vida de Cristo, carrega dentro dele a mensagem de reconciliação, religar o homem àquele que o criou. Como discípulos de Cristo, precisamos compreender que carregamos uma mensagem que exige, muitas vezes, que nós sejamos firmes, que tenhamos velocidade, que tenhamos pressa e que tenhamos urgência. Irmãos, eu vi um documentário essa semana sobre um grande líder. E quando esse líder morreu, chamaram a família dele. E a filha dele começou a gritar dizendo: eu preciso de uma chance para dizer algo para meu pai. Eu preciso de uma chance para pedir perdão a ele. E ela chegava do lado do caixão, e ela sacudia o caixão dizendo: pai, eu preciso que você ouça. Ele não podia ouvir, já estava morto. Irmãos, muitas vezes nós não estamos entendendo que depois da morte segue-se o juízo. Ninguém pode salvar ninguém depois que morre. A oportunidade é agora. E nós convivemos com pessoas que você sabe que ela precisa do Evangelho, mas vai se deixando para depois, vai se postergando, vai deixando para depois, e nós não falamos. E aquela pessoa morre. E nós ficamos com a consciência: eu poderia ter falado do Evangelho para ele, não falei. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso maior desafio como igreja, escuta bem isso aqui, porque isso aqui é sério demais. Não é só evangelizar.
O Brasil é um país evangelizado. 85% da população se considera cristã. Só que nosso maior desafio, escuta, nosso maior desafio é conscientizar os cristãos que eles precisam mudar de vida, deixar o pecado. Não é só saber que Jesus salva, precisa colocar Jesus dentro do coração. Não é só saber que Ele perdoa pecados, nós temos que mostrar que os pecados são perdoados quando eles são abandonados. Meus irmãos, o nosso maior desafio é discipulado. Discipulado custa tempo, discipulado custa talento, discipulado custa tesouro, discipulado é algo que poucas pessoas, de fato, querem pagar um preço, porque sabem que vai ter que mexer com a nossa estrutura. Quando eu estou discipulando alguém, eu estou me expondo para dizer, olhe se o que eu estou falando, eu estou vivendo. Cristianismo não é glorificar, levantar a mão. Cristianismo é mudança de vida. Quem muda a vida, levanta a mão. Quem muda a vida, glorifica. Quem muda a vida é cheio do Espírito Santo. Mas nós estamos vivendo num tempo de muito teatro. Pessoas que não têm transformação dentro das igrejas, fazendo um mise-en-scène terrível. E aí a gente olha, elas não mudam de vida. Ei, irmão, quem vai para o céu não é quem tem o nome como membro da igreja. Quem vai para o céu é que tem os seus pecados perdoados e abandonaram a velha vida. O texto diz, as coisas velhas já passaram, agora é uma nova vida. Discipula a nova vida que eu te dei. As pessoas que estão em tua volta. O nosso desafio é discipular. Mas pastor, como é isso? Para discipular eu tenho que caminhar junto. Para discipular eu tenho que estar perto para corrigir. Para discipular me custa gastar um tempo para orar junto com essa pessoa. Discipular não é alguém se converteu e dizer, foi eu que trouxe. Não, eu tenho que acompanhar. Eu tenho que tirar as dúvidas, eu tenho que orar com ele, eu tenho que abrir a Bíblia e estudar com ele. Isto é discipulado. Nós precisamos criar em nossa igreja essa consciência de discipulado, de termos as pessoas que nós vamos discipular, de termos o nosso grupo de discipulado. Querido, as pessoas no tempo de Filipe foram capazes de identificá-lo como um discípulo que compartilhava a vida de Jesus. Será que aqueles que estão ao nosso redor conseguem nos identificar como pessoas que seguem, compartilham e vivem Jesus? Eu não sei quantos de vocês já ouviram. Quando você fala, conversando com alguém, fala, ele é evangélico. Ué, eu convivo com ele há tanto tempo, não sabia não. Porque durante todo o tempo ele foi um agente secreto do céu. Ninguém sabia que ele era, ninguém viu Jesus na vida dele. Se você ouvir o vinde benditos do meu Pai, vinde bendito do meu Pai. E aí tem o complemento. Aqueles foram transformados, viveram. Aqueles que realizaram. Aqueles que foram transformados. Eu quero encerrar hoje de manhã. Falta 30 segundos. Eu quero encerrar hoje de manhã falando para você uma coisa. Quem é que você discipula? Pastor, eu não discipulo ainda ninguém. Vamos começar. Está na hora de começar discipulado.
Está na hora da gente começar a fazer discipulado. Está na hora da gente começar a realizar o discipulado. Ei, escolha alguém para você discipular. Escolha alguém do seu trabalho. Escolha alguém vizinho. Irmãos, nós precisamos, se queremos ser uma igreja responsável, se queremos ser uma igreja viva, se queremos ser uma igreja que realiza a obra do Senhor, precisamos, cada um, discipular alguém. Você entendeu? Amém ou não amém? Então, todos que deram amém, escolhe um para discipular. Vamos ficar de pé?